Nós vamos tratar hoje, de modo específico, sobre o amadurecimento e a manifestação do anticristo. Isso porque o tema proposto, ele segue uma ascensão numa perspectiva desde o começo da história humana até o final. Uma perspectiva de Gênesis para o Apocalipse. Por isso diz o tema de Babel a Grande Babilônia. E é um eixo histórico durante todo o qual foi sendo gerada uma consciência anticrística, antideus, anticristã. E depois de termos falado muito sobre a obra, ao longo do tempo, é preciso que nós hoje falemos de um modo um tanto mais específico acerca do aspecto escatológico desse amadurecimento do anticristo e dessa manifestação do anticristo nos últimos dias. Eu quero começar apresentando aos irmãos a questão do tempo e o espírito do anticristo. Para tanto, convido a vocês a abrir a escritura em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E vamos abrir também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar por 1 João, capítulo 4. Versículo 3. A leitura desse texto, ela se faz importante para nos situar em relação ao tempo e ao espírito do anticristo. Já disse isso aqui em outras mensagens, mas a importância de se falar, de fazer menção constante, é para que nós sejamos redirecionados na concepção já instaurada acerca do anticristo. Ou seja, existe uma concepção tradicional, sedimentada no coração da maioria esmagadora dos cristãos, de que o anticristo é uma figura histórica e escatológica. Histórica porque ele haveria ou haverá de se manifestar num dado tempo da história. Ou seja, se eu perguntasse para vocês acerca do que se conhece, do que se chama por a descoberta ou descobrimento do Brasil, todos vocês na escola devem ter ouvido falar sobre o descobrimento do Brasil, no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou com suas caravanas aqui nas terras brasileiras, e aí tem toda aquela história. Então, se diz que o descobrimento do Brasil, sem entrar em nenhum mérito da história, é um fato histórico. Ou seja, ele aconteceu num dado momento da história, no ano de 1500, salvo engano, no dia 22 de abril, olha, tá bem, hein? De 1500. Então é um fato que aconteceu na história. Quando se diz de um fato histórico, ou de alguma coisa com natureza histórica, se diz de algo que acontece num dado momento.